Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e o vídeo de hoje vai ser a primeira resenha de 2020. Sejam bem-vindos ao epílogo nesse novo ano. Aqui é a Isabela, para quem ainda não me conhece, e esse é o primeiro vídeo de resenha de 2020. E já começamos aqui trazendo uma resenha de uma leitura meio atrasada. Atrasada eu faço entre aspas porque a gente não tem um cronograma aqui tão fixo, a gente lê na verdade o que a gente tá afim de ler. Mas eu pretendo trazer as caixinhas do turista um pouco mais atualizadas para vocês com as resenhas. Por exemplo, a caixinha que chegar em janeiro, eu já pretendo trazer a resenha em fevereiro. Nesse caso aqui, eu vou falar sobre Frank e o Amor, que foi o livro que eu recebi em outubro na caixinha do turista. Ele foi um lançamento do final do ano da editora seguinte, junto com aquele hype todo do vermelho, branco, azul, e ele é o romance de estreia do David Woon. Pra quem tá achando esse nome conhecido e não tá entendendo muito bem por que sabe que nome é esse, na verdade é porque o David ele é casado com a Nicola Woon, que é a autora de best-sellers como Tudo e Todas as Coisas, que já tem inclusive a adaptação cinematográfica. Porém, Frank e o Amor é o romance de estreia dele, como eu disse pra vocês, e é um livro que me surpreendeu bastante. Aqui a gente vai acompanhar a história do Frank. O Frank ele é filho de pais coreanos. Os pais dele, junto com um outro grupo de imigrantes, saíram da Coreia do Sul para os Estados Unidos para ter uma vida melhor, aquele sonho americano de sempre. Só que eles vivem no sul da Califórnia num grupo muito fechado de 5 famílias coreanas que passaram por essa mesma coisa e eles são extremamente conservadores. Esses pais, imigrantes, eles chegaram nos Estados Unidos, muitos deles construíram seus próprios negócios. No caso dos pais do Frank, eles construíram uma loja de conveniência e a função deles agora é sustentar os seus filhos e criar os seus filhos. Os filhos deles, no entanto, nasceram nos Estados Unidos, portanto eles são americanos, porém eles acreditam que eles vivem quase que num limbo. O Frank, inclusive, que a gente acompanha, na verdade, a perspectiva dele. Eles se chamam de limbos porque eles não são nem coreanos o suficientes e nem americanos o suficientes na cabeça deles, porque para os americanos eles ainda sofrem algum tipo de preconceito pelo fato da descendência asiática, e para os coreanos eles não falam nem o coreano totalmente, eles conhecem pouco da cultura. Os pais também têm até uma dificuldade de conversar com os filhos porque os pais não falam muito inglês, então tem todo esse choque aí, eles não conseguem se encontrar dentro dessas duas culturas, então eles vivem nesse limbo. E o que eles têm que lidar de mais pesado assim nessa história é o conservadorismo dos pais, principalmente relacionado ao amor, no caso, relacionamentos amorosos. Então o Frank, para os pais dele, ele tem que estudar, tem que ir para uma boa faculdade, mas ele tem que também namorar uma menina coreana apenas e constituir família e continuar dentro dessa bolha coreana ali dentro dos Estados Unidos. Só que a vida não é assim, né? E o Frank, ele se apaixona por uma menina branca, uma menina americana, e ele começa a namorar essa menina, só que escondido dos pais. Os pais não podem saber desse relacionamento. Da mesma forma, a Joy é filha também de uma dessas famílias coreanas e é amiga do Frank desde criança, porque eles convivem muito, e ela tá na mesma situação. Ela tá namorando um menino que é de descendência chinesa, que também não é aceito pelos pais dela, e ela também tá namorando escondido, e eles acabam formando entre eles um plano ali de criar um namoro falso entre o Frank e a Joy, de fachada para a família, e quando eles forem sair em encontros, né, o Frank e a Joy, teoricamente, eles vão na verdade sair em encontro com seus namorados verdadeiros. E aí, assim, é aquele clichê de comédia romântica de namoro falso que tem tudo pra dar errado. Porém, a partir da metade do livro, o livro ele cresce de uma forma que conquista muito, e foi aí que Frank e o Amor me ganhou. Aqui, depois da história, tem uma entrevista com o autor, e a primeira pergunta da entrevista, pra mim, é uma síntese perfeita do que o livro é, que é o seguinte: o que mais surpreendente em Frank e o Amor é que a princípio parece uma história fofa sobre um jovem que se apaixona por uma garota da escola, ou que tenta descobrir por qual garota está apaixonado,
Mas aí a gente percebe também que é sobre o amor da família, o amor pelos amigos e uma última instância sobre amar a si mesmo e a sua própria identidade. Então, assim, no começo é bem esse clichêzão, e pela entrevista que o autor dá aqui é a intenção dele, de trazer essa comédia romântica que a gente já está acostumado, mas a partir da metade do livro, inclusive tem uma passagem que eu marquei aqui, e que foi a partir daqui que o livro começou a fazer mais sentido pra mim, e eu comecei a gostar mais da leitura. E o Frank, o personagem principal, ele vai crescendo de uma forma, e os questionamentos que ele vai se fazendo e que ele vai percebendo da sua vida, eles são, assim, demais. Aqui a gente tem questões sobre esses choques de cultura, sobre como que as etnias elas se portam ali dentro de uma sociedade, a questão dos imigrantes, a gente tem também a questão de relacionamento com os pais e desse conservadorismo e de você entender qual que é a realidade deles, porque não é a mesma realidade da sua, e além disso de você se aceitar. No caso do Frank, vivendo, sendo descendente de duas culturas tão distintas e entendendo qual que é o lugar dele ali nesse mundo e aceitando mesmo quem ele é, que ele é, na verdade, um americano e um coreano ao mesmo tempo. Ele não é um, ele não é outro. Não é ruim ele aceitar essas duas coisas, não, ele não tem que escolher um lado, ele não tem que escolher qual cultura seguir. Ele tem que, na verdade, se conhecer e se aceitar. O Frank, ele é um personagem incrível, ele é super assim, sabe, ele tem uns pensamentos meio loucos, bem de adolescentes, mas eu acho ele super divertido. Eu gostei porque o grupo de amigos deles aqui, principalmente grande parte dos coreanos, tem essa cobrança maior de questão do estudo, mas outros amigos também aqui presentes, são um grupo de amigos nerds e que eles se orgulham disso e que eles estudam pra caramba. Eles inclusive são uma turma especial dentro da escola e eles tiram assim notas máximas no vestibular e eles são super inteligentes. E assim, eles não, em momento nenhum é banalizado por isso ou zoado por conta disso. No livro eles têm orgulho do que eles são, eles não estão nem aí se as pessoas chamam eles de nerd, eles não estão nem aí que eles gostam de jogos de RPG. Então assim, eu gostei muito desse grupo de amigos, mas o meu personagem favorito é o Q, amigo do Frank, eu ia falar David, mas é Frank. E eles assim, são melhores amigos e o Q, ele é negro, ele é de uma família negra. E assim, esse choque entre os dois, também a própria aceitação dos pais do Frank quanto ao amigo dele e dessa diferença e as conversas que eles têm são muito boas. E assim, aqui na entrevista também, o não sei quem, né, alguém da editora, pergunta pro autor se o Q vai voltar e eu queria muito que tivesse um livro do Q porque eu adorei esse personagem. No fim, Frank e um Amor é aquele tipo de YA, tipo Juntos Somos Eternos, que eu falei com vocês, que vale a pena você dar uma chance. Se você nunca leu nada de YA, talvez Frank e um Amor seja o livro aí pra você dar uma chance. Você vai se apaixonar, eu acho. Você vai sofrer junto, você vai ficar com raiva de muitas das coisas que são faladas aqui. E são coisas que realmente são presentes na nossa sociedade, principalmente relacionadas a preconceitos, a imigrantes e etnias diferentes das nossas, né? Preconceito contra os negros, preconceito contra os asiáticos. E assim, ele aborda isso tudo de uma forma de reflexão pessoal do personagem, com um desenvolvimento do personagem principal muito legal. Eu gostei muito desse livro, eu adorei esse final de 2019, início de 2020 com uma leitura tão surpreendente. Eu indico pra vocês. Fica aí, Frank e o Amor, leiam, conheçam esse livro e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo e também de se inscrever no nosso canal. Um beijo e um bom 2020 para todos nós!